Olá a todos estudantes, eu sou o Birli. Nós iremos trabalhar neste ano de 2021 a disciplina Física. E para ajudá-los com a disciplina, irei gravar vários vídeos para facilitar o entendimento e assim assessorá-los nas atividades via formulários. Neste primeiro PET, no plano de estudo tutorado, relacionado com o segundo ano do ensino médio e o EJA 2, nós iremos relembrar a matéria do primeiro ano. E nós teremos nesse primeiro PET, na primeira semana, as leis de Newton. Recapitulando as leis de Newton. As leis de Newton são subdivididas em 3 leis. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, é dada como todo corpo em repouso tende a continuar em repouso, ou todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. O que seria esse movimento retilíneo uniforme? É quando o corpo está se movendo com uma velocidade constante. Ou seja, se o corpo está movendo e não há nada para atrapalhar seu movimento, ele continua em movimento, a não ser uma força externa atue sobre ele. Nós temos no primeiro exemplo um garoto andando de skate. No seu caminho possui uma pedra. Quando o skate choca-se com a pedra, o garoto estando sobre o skate, ele tende a continuar em movimento. Essa é uma forma bem simples de explicar a primeira lei de Newton. Como que é chamada a segunda lei? Ela é também chamada como princípio fundamental da dinâmica. É a segunda lei de Newton. Ela diz para nós que a resultante das forças que atuam em um corpo, ela é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Como assim força resultante? Se nós temos duas forças em um corpo na mesma direção, em mesmo sentido, uma força de 10 e uma força de 5, a força resultante vai ser 15. Qual que é essa força? É a massa desse corpo vezes a aceleração que ele irá ser adquirida por ele. A terceira lei de Newton, ela também é chamada de ação e reação. Todo corpo que provoca uma força, essa força de um corpo provocada nós chamamos de ação. Em um segundo corpo vai sofrer uma outra força de mesmo módulo. Ou seja, se você aplicar uma força na parede de 20 newtons, automaticamente a parede irá aplicar em você uma força de 20 newtons. Cuidado, que os pares de força acontecem sempre em corpos diferentes, ou seja, uma pessoa aplicou a força na parede, a parede vai aplicar uma reação na pessoa. Esses foram os primeiros exemplos tutoriais da primeira semana. Nós teremos mais vídeos para a segunda, terceira e quarta semanas para ajudá-los. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço a todos.